Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então sejam todos bem-vindos. Uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Depois aí da vitória do Corinthians contra o Racing na Sul-Americana. A gente imaginou aí que seria um jogo um pouco mais tranquilo, mas o Félix Torres resolveu, atrapalhar um pouquinho os nossos planos, né? Mas no fim das contas deu certo, o Corinthians conseguiu vencer na goleada, né, de 1-0, tá ótimo. Vamos aí pensar agora na equipe do Flamengo e também na busca aí por um treinador, né, para a equipe do Corinthians. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o link aqui na descrição, né, que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, tem o telefone no banner também, tudo rápido, fácil, tranquilo, para você aproveitar, antecipar esse valor e já aproveitar aí para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, fazer um investimento financeiro, não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples. E além disso, quem antecipar o FGTS com eles vai concorrer aí a uma camisa do nosso Coringão direto com a Mais Ágil. Então aproveitem, vamos pra cima e vai Corinthians! Bom, família, tivemos ontem Corinthians e Racing, 1-0 pro Corinthians, vitória muito importante, porque nos coloca com 4 pontos dentro do nosso grupo. Corinthians ainda é o terceiro colocado, ok, mas o nosso próximo jogo é em casa contra o América de Cali. Então, se a gente vencer o América, a gente ultrapassa eles. E depois a gente pega o Racing fora de casa. E aí teremos o jogo na quinta rodada de América de Cali e Huracan. Então é um time atrapalhando o outro ali. Se o Corinthians vence, pode abrir uma vantagem maior em cima do América. Então temos a possibilidade de já chegarmos na última rodada classificados para o mata-mata. E aí brigando, obviamente, por uma vaga pela primeira colocação, né, do grupo. Então por isso a importância da vitória de ontem. E cara, o time do Corinthians entrou com a escalação que jogamos aí praticamente contra o Sport, né? A principal mudança, a chegada do Hugo Souza, que foi muito importante ontem, né? O melhor em campo, decisivo. E o jogo se condicionou pela expulsão do Félix Torres com 10, 12 minutos do primeiro tempo. Cara, absurdo, né? De novo, um lance que não tinha nada, bola do Corinthians, um passe pro Félix, ele erra o domínio. A bola corre, ele dá uma entrada na canela do jogador do Racing e é expulso. O árbitro não errou em nada, tá? A entrada dele realmente foi para expulsão, não tem o que questionar. Orlando Ribeiro puxa o Ranieri de zagueiro e mantém ali Bidon e Carrilho à frente da zaga e os 3 atacantes. E o primeiro tempo do Corinthians foi um bom primeiro tempo em oportunidades, né? Em ritmo de jogo. O Corinthians criou ali 2, 3 oportunidades com o Romero, cruzamento pro Yuri. O Romero deu um voleio também que a bola pingou, passou por cima do gol. Então o Corinthians teve um volume de jogo bom, mesmo com um a menos, né? Mesmo com um a menos. Começa o segundo tempo, 1-0 Corinthians na batida do escanteio do Memphis, que inclusive, cara, nos últimos 5 jogos, né? Eu acho que foi o primeiro escanteio que o Memphis acertou. Porque ele vem sendo batedor de escanteios e, meu Deus do céu, o tanto de escanteio que ele jogou direto no segundo pau lá pra ninguém, né? A não ser que ele, não vai falar isso, mas assim, a não ser que a jogada seja essa e o jogador e os jogadores, né, do Corinthians não estejam se movimentando na área. Aí, ok. Se ele falar, realmente, o nosso treino é esse, eu tenho que mandar a bola lá e tem que ter um jogador lá, aí ok. Porque senão, cara, não é possível. Mas enfim, ontem a jogada foi do Gustavo Henrique contra 2, 3 jogadores do Racing. A bola sobra na área para o Romero fazer o gol. Saiu o gol, o árbitro já anulou e apontou para o Bandeira. Falei, cara, Bandeira só pode ter marcado 2 coisas ali. Ou que a bola saiu na batida do escanteio,
ou o impedimento do Romero. E o Romero não estava impedido. E pelo que eu vi, né, eu estava no estádio ontem com a oportunidade, né, que a Amistel trouxe, mandou os ingressos aí e tudo mais. Falei, pô, a bola não saiu também. E eu vi a tranquilidade do Memphis já voltando pro campo de defesa e falando pros companheiros, a bola não saiu. Ele falando assim, ó, fiquem tranquilos, calma, a bola não saiu. E aí, o árbitro ficou, validou o gol do Corinthians 1-0. A partir do momento que o Corinthians fez o gol, esse 1-0, no início do segundo tempo, o time recuou e começou a jogar nos contra-ataques. Qual que foi o problema? A gente tinha 5 jogadores ali à frente da linha de defesa. Bidon, Carrilho, dupla de volantes, e os 3 atacantes, Romero, Yuri e Memphis. Com 15 minutos do segundo tempo, os 5 estavam cansados. Porque correram bastante, né? Você tá com um a menos ali, o tempo todo sobrando um jogador do time adversário. O tempo todo. Cansaram. Aí ele tirou o Carrilho primeiro e colocou o Martins. Uma substituição. Passou um tempo, o Bidon tomou o amarelo. Ele tirou o Bidon e colocou o Maicon. E o trio de ataque cansado. Memphis, Romero e Yuri. E o Orlando Ribeiro manteve esses jogadores até os 88 minutos. Né? Então, 43 do segundo tempo. E aí ele decide tirar Romero e Yuri e deixa o Memphis. Né? Colocou o Charles e o Coronado. O Memphis, nesse tempo aí, dos 43 até o fim do jogo, o juiz deu 5 de acréscimos, ele recebeu 2 passes que poderiam ser ataques promissores do Corinthians, só que ele não aguentava mais correr. Não aguentava mais correr. E aí é um erro do Orlando. Cara, os 3 atacantes já estavam cansados. Tira os 3. E aí teve... Até nos acréscimos, o Memphis olhou e fez assim, ó. Qual que era o problema? O Orlando tinha feito 4 mudanças, ainda tinha uma para fazer, só que ele já tinha feito 3 paradas. Então ele não podia parar o jogo para tirar o Memphis. E aí o Memphis ficou se arrastando até o fim do jogo. Foram poucos minutos? Poucos, mas... E se toma o gol? Como foi o lance aos 86? Que o Hugo Souza salvou o Corinthians 3 vezes, né? Ele teve um chute de fora da área no meio do segundo tempo, que ele fez a defesa no alto, boa defesa. Depois, um chute de fora da área no canto, um chute meio despretensioso. O rebote vem pro meio da área. O Hugo Souza sai de novo e abafa o atacante sozinho no meio da área do Corinthians. O Hugo Souza faz outra defesa e depois o atacante ia fazer o gol. O Mateuzinho chega e tira a bola. Então, assim, 3 oportunidades no mesmo lance e já tinha tido o chute de fora da área que o Hugo Souza fez a defesa. E do outro lado, o Corinthians não conseguiu criar uma grande oportunidade depois que fez o gol. Não tivemos. Teve até um chute do Yuri no bate-rebate, não lembro se foi do escanteio, um cruzamento. Mas aí a bola sobe e já sai. Sabe, faltou um pouquinho mais de leitura pro Orlando Ribeiro, de entender que o time tinha cansado. De fazer essas mudanças antes, para que o time tivesse um respiro, para que atacasse um pouco mais o Racing, tivesse a bola no ataque e não sofresse o que sofreu na defesa. Foram apenas 2 lances? Foram, mas se toma o gol ali, a chance de classificação ia ficar muito difícil, tá? Bem difícil mesmo. Mas é isso, parabéns à nossa equipe que venceu a partida de ontem, parabéns ao Romero pelo gol, né? A gente sempre traz aí o jogador que sai como herói, isso e aquilo, o Hugo Souza pra mim o melhor em campo. E é isso, cara, a questão do Félix Torres, bizarra, né? Bizarra. Bom, família, saindo agora do assunto sul-americano, indo agora para o assunto Campeonato Paulista. Ué, John, Paulista? Acabou no dia 27 de março, Corinthians campeão. Sim, tivemos ontem aí o julgamento da final, da briga que tivemos, questão de sinalizadores, fogos de artifícios e tudo mais. Cara, basicamente, pro Campeonato Paulista do ano que vem, o Corinthians tomou uma punição de 2 jogos, né, 2 mandos de campo. Então, 2 jogos com portões fechados. O Martínez, né, o José Martínez tomou uma punição de 4 jogos suspensos. E o Rodrigo Garro, 1 jogo suspenso, tá? O time do Palmeiras tomou punição também, tá? Não vou esticar o chiclete sobre a questão do Palmeiras, tal.
Cara, o que eu quero trazer aqui, tá? Além da punição, é o seguinte. Ano que vem, quando a Federação Paulista for divulgar o campeonato, o Corinthians já tem que colocar alguma cláusula, alguma coisa lá, para que proíbam a federação de divulgar imagens da torcida com sinalizador, né? Que eles colocam, o espetáculo do Paulistão. Se vocês estão punindo isso, então vocês não podem divulgar isso. E mais, não podem divulgar o Memphis subindo em cima da bola. Sabe por quê? Porque uma semana depois que ele subiu na bola, criaram a regra que é proibido subir na bola, que é uma falta, né? Então, já que é falta, vocês não devem incentivar isso. Então, o Corinthians tem que colocar, a Federação Paulista não pode divulgar imagens da torcida com sinalizador, porque o Corinthians foi punido por isso, e nem imagens do Memphis em cima da bola, tá? Só pra ficar tudo tranquilo, tudo bacana. Porque é palhaçada, né? É palhaçada. Vou punir o time aqui por isso, mas vou usar essas imagens pra promover o meu campeonato. É o que acontece, tá? É o que acontece aí corriqueiramente. Bom, vamos pro assunto treinador, que eu sei que vocês querem saber, eu sei. Eu também quero saber, né? Obviamente, eu quero uma definição pra equipe do Corinthians. E, cara, a gente falou no vídeo de ontem, Fabinho Soldado estava em Florianópolis e conversando com Dorival Júnior, comissão técnica, com o empresário do Dorival. E aí a história de ontem foi a seguinte. Tava tudo certo, até para que o Dorival tivesse presente ontem na Neoquímica Arena. Já estivesse ontem na arena, num camarote, assistindo o jogo, tal. A programação do Corinthians era essa. Só que na hora H de assinar o contrato, Dorival, comissão e empresários chegaram... Não, agora o valor mudou. Agora a gente quer 3 milhões de reais. E aí o Fabinho Soldado falou, é o seguinte, tô indo para São Paulo, esse valor não tem como. A gente já apresentou a nossa proposta, a gente já tinha um acordo e vocês estão mudando, então tô indo embora. Fabinho Soldado veio para São Paulo, sabe quem veio também? O empresário do Dorival, viajou para cá também. Fabinho Soldado acompanhou o jogo do Corinthians, acompanhou aí a coletiva de imprensa do Orlando Ribeiro. Acabou a coletiva, então já 10, 11 da noite. Começaram uma nova reunião. Cara, o Fabinho Soldado tá reunido com o pessoal do Dorival desde terça-feira, que ele foi para Florianópolis. Hoje é sexta-feira. E sabe o que está acontecendo nesse momento? Uma reunião deles. Começaram uma reunião ontem, aí acabaram a reunião, pelo que eu entendi, por volta das 2 da manhã. Hoje cedo, marcaram um café da manhã para terem uma nova reunião, para sacramentar o negócio. Cara, que tanta reunião é essa? Que tanta reunião é essa? E aí eu acho que é até um erro do Corinthians, tá? Até um erro, porque o pessoal do Dorival tentando insistir em algumas coisas, isso e aquilo. Cara, a gente já fez a proposta na terça, na quarta e ontem. Se o cara veio de Florianópolis para São Paulo, depois do que já havia acontecido ontem de manhã, né? Fabinho Soldado tinha que falar o seguinte, eu não vou ficar esticando o chiclete. Conversa é a seguinte, a nossa proposta está na mesa. É sim ou não. Não tem mais o que ficar conversando. Aí o que acontece? Não, então amanhã de manhã a gente faz uma nova reunião. E está acontecendo agora, tá? Informação atualizada de 11 horas da manhã, né? Tô gravando agora 11 horas da manhã. Não temos uma atualização, uma resposta definitiva sobre Corinthians e Dorival Júnior. Não temos. Simplesmente não temos, tá? Pode acontecer agora, 11h30, meio-dia, pode, obviamente. O mundo do futebol é isso. Mas, de momento, o que temos é uma reunião de manhã, hoje, entre Fabinho Soldado e o Edson Codor, que é o empresário do Dorival Júnior, e a gente segue aguardando aí uma definição, tá? Seguimos aguardando. Para mim já passou do limite. Daquilo que a gente deveria apresentar, daquilo que a gente poderia falar para o Dorival, já foi. É sim ou não. Porque aí fica enrolando e vai passando o tempo, né? Outras informações importantes. O André Hernan trouxe ontem que o Hernan Crespo foi oferecido ao Corinthians, mas a diretoria não gostou do nome.
então nem abriu negociação com o Crespo, então era um nome aí que poderia estar no radar. E ontem o Capelanes trouxe a seguinte informação: Roberto Mancini, o técnico italiano, poderia entrar no radar do Corinthians através do lateral esquerdo, o ex-lateral do Corinthians, o César, que é uma pessoa próxima, tá, ao Mancini. Estava ontem na Neoquímica Arena, e a informação do Capelanes era essa, de que ele viria à Neoquímica Arena, o César, tá, ex-lateral do Corinthians, viria à Neoquímica Arena, para depois ter uma reunião rápida com o Augusto Melo e entender as possibilidades do Roberto Mancini. Cara, é o seguinte sobre o Mancini, tá? É um nível muito acima. Acima até do Tite. Acima até do Tite. Para quem não conhece a carreira do Mancini, pode pesquisar aí. Muito tempo de Inter de Milão, Manchester City, seleção da Itália, enfim, tá? Enfim, a carreira dele fala por si só, é um nível acima do Tite. Então, se houver essa possibilidade, eu acho que o Corinthians tem que tentar. A grande questão do Mancini é financeira, é um técnico caro. E aí chegaram até a falar de parceiros que poderiam ajudar nesse salário e tal. Então já é uma negociação que envolve outras coisas. E o Corinthians, para ser bem sincero, não tem todo esse tempo. Por isso o problema que eu falei de ficar enrolando na negociação com o Dorival. De ficar passando o tempo e sem ter uma definição. Tá? Então assim, cara, o tempo tá passando, o Corinthians não resolve. Pode resolver hoje ainda com o Dorival, né? Como eu disse, por conta da reunião do Fabinho com o empresário do Dorival. E a gente aguarda alguma definição, tá? Por enquanto, é isso que temos sobre a busca do Corinthians por um treinador. Quero saber a opinião da fiel torcida. Por hoje é isso. Amanhã a gente volta com mais novidades. Tamo junto. Até mais. Um forte abraço. E vai, Corinthians!